Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos passar aqui o tema dessa semana, o tema da semana 3, que vai ser sobre prismas e pirâmides, tá? Esse tema aqui. Então vamos aqui ao conteúdo. O que vem a ser, então, sólido geométrico? Quando a gente tem sólido geométrico, seria o quê? Uma região do espaço limitada por uma superfície fechada. Então, por exemplo, você tem este copo, né? Este copo aqui, ele é um sólido geométrico, porque ele vai ocupar aqui uma região desse espaço, certo? Do espaço aqui da minha sala. Então, como ele vai ocupar um espaço aqui, ele é um sólido geométrico, tá bom? Por que é uma superfície fechada? Porque ele tem que ser fechadinho, não pode ser para o infinito, né? Porque aí não vai ter uma forma específica, portanto, não vai ser um sólido geométrico, tá? A gente já viu um pouquinho disso no primeiro bimestre. Quando essa superfície é formada por polígonos, ou seja, por figuras geométricas, aí ela muda de nome. Ela é chamada de poliedro. Tá? A palavra poli significa muitos e edro significa faces. Então, tudo que tem muitas faces é um poliedro, tá bom? Quando os sólidos geométricos possuem uma parte não plana, ou seja, mais arredondada, como esse copo aqui, ela é chamada de corpos redondos, tá? Então, corpos redondos, a gente tem aqui quase um cilindro, né? A gente teria também cone, a esfera, né? Tudo isso é chamado de corpos redondos. Por quê? Que eu não posso chamar ele de poliedro? Porque ele não tem várias faces, tá? Por ele ser arredondado, corpos redondos. Mas se for formado por figuras geométricas, como, por exemplo, este carregador, aqui eu posso enxergar um retângulo, aqui um outro retângulo. Então, essa figura, esse sólido geométrico seria um poliedro, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos continuando. O que tem a ver os poliedros? O que eu ganho quando eu estudo os poliedros? Primeiro, poliedro é formado por polígonos. E a gente tem aqueles mesmos elementos que a gente viu no primeiro bimestre, que vale a relação de Euler, né? Que é a relação de Euler, que é qual? Então, ele tem as suas faces, que são formadas pelas figuras geométricas, ele tem as suas arestas, que é como se fossem as varetinhas que vão formar esse sólido, e nós temos os vértices, que são os pontos de encontro dessas arestas. Seria as quinas, vamos dizer assim, né? Então, este sólido aqui, ele vai ter lá os seus vértices, que eu estou marcando de vermelho. Ele vai ter as suas arestas, que são como se fossem as varetinhas, né? Então, a gente teria aqui 4 varetinhas em cima, 4 na base e 4 aqui para baixo. Totalizando 12 arestas. E ele teria aqui as faces, né? Então, aqui eu tenho a face um triângulo, aqui é outro triângulo, lá atrás tem mais uma, já são 4, mais uma lá 5, aqui 6, a parte de trás 7, essa da frente 8, 8 partes, né? Então, contando, aqui era 7, aqui são 8 partes. Então, este poliedro, ele vai receber um nome, já que ele tem 8 faces. O número 8 vem de octo, e como tem 8 faces, octaedro. Então, esse é o nome do octaedro, tá bom? Na relação de Euler, o que a gente tem? A relação de Euler, ela é bem simples. Ela fala... Deixa eu diminuir o zoom aqui para não deformar. Ela fala o quê? Que a quantidade de vértices mais as faces é sempre igual à quantidade de arestas mais 2. Então, se eu for analisar aqui este sólido, né? Ele tem aqui 6 faces de quadrado, né? 6 faces quadrangulares. Ele vai ter aqui 4 arestas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas e 8 vértices, que são as quinas, né? Então, deixa eu voltar aqui. Seriam os 4 aqui de baixo com os 4 lá de cima. Então, para verificar se realmente ele funciona essa relação de Euler,
de vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértices nós temos 8, faces nós temos 6, e arestas nós temos 12. Então, se eu somar o lado esquerdo, 8 mais 6, eu tenho 14. E somar o lado direito, 12 mais 2, eu tenho 14. Eu tenho uma sentença que é verdadeira. Então, este poliedro vale a relação de Euler. Vamos olhar esse sólido aqui. Fica mais difícil a gente contar, tá? Mas é possível. Esse sólido tem 12 faces, ele tem 30 arestas e ele tem 20 vértices. Então, vamos ver se verifica a relação de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Quantidade de vértices são 20. Quantidade de faces são 12. As arestas são 30 mais 2. Resolvendo o lado esquerdo, 32. Resolvendo o lado direito da igualdade, 32. Novamente, a gente tem uma relação que é verdadeira. Então, este poliedro obedece à relação de Euler, tá? Esse sólido, 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, mesma coisa que está aqui, ó. Então, não vou fazer verificação, mas ele também vale a relação de Euler, tá? Então, relação de Euler, percebam que ela vai valer para sempre que a figura for um poliedro, tiver várias faces, tá bom? A pirâmide também é um tipo de poliedro, então para ela também serve. Os corpos redondos não são poliedros, que a gente viu aqui anteriormente, né? Ou ele é chamado de poliedro, que tem as figuras geométricas, ou se for arredondado, corpos redondos. Ou é isso, ou é isso. Então, a relação de Euler vale somente para os poliedros, tá bom? E dentro dos poliedros, a gente tem algumas coisas específicas, algumas figuras específicas. Essas figuras são chamadas de prismas. O que são os prismas? O que são as pirâmides? Então, essas duas divisões, vamos assim dizer, têm uma única diferença. A diferença do prisma para a pirâmide é que as faces laterais do prisma, aquelas que estão do lado, são formadas de retângulos. Enquanto as faces laterais das pirâmides, são faces formadas de triângulos. É a única diferença entre prisma e pirâmide. Qual a segunda diferença que a gente tem para prisma e pirâmide? Prisma, a gente tem duas bases, que seria a parte de baixo e a parte de cima. Ah, tio, mas como é que a parte de cima chama base? Porque como ela está no espaço, eu posso olhar tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então, não existe uma regra para a gente falar se está olhando de baixo ou de cima. Então, por isso que a gente considera duas bases. E a pirâmide, como ela sempre vai ter um vértice lá no topo, seja olhando assim ou olhando assim, ela só vai ter, então, uma base. Essa é uma da outra diferença que tem entre prisma e pirâmides. Mas todos esses casos formam os poliedros, porque tem várias faces. E também vale a relação de Euler, tá bom? E essa figura, se eu quiser planificar? Então, a gente já viu um pouco no primeiro bimestre, quando a gente fala de planificação, significa pegar essa figura, desmontar e colocar ela no plano. Né? Seria, vamos supor, a caixa de Colgate, ela é um prisma, ela é um poliedro. Automaticamente ela vai ser um prisma, porque as faces laterais são retangulares. Então, quando a gente desmonta aquela figura, a caixinha de pasta de dente, por exemplo, a gente coloca ali em cima da mesa, que tem a ver com um plano, e nesse plano a gente tem, então, a planificação desse sólido, tá? Então, toda vez que a gente for planificar, é só a gente ver quais são as figuras que são formadas por essa planificação e até, então, adivinhar qual que vai ser o poliedro que a gente está falando, tá bom? Então, a explicação é essa. Qualquer dúvida, anotem que amanhã, na aula de terça-feira, eu faço a correção da semana passada e tiro as dúvidas que surgirem até lá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau!